porque tem um outro... Nós teremos uma final brasileira. Eu quero uma final de novo brasileira na Libertadores e teremos Fluminense Internacional do outro lado, né, Faraó? É isso, teremos Fluminense Internacional. Você quer passar aí os números da histórica? Vamos passar então. Vamos passar aí. Vamos nessa. Um Falei confronto demais aqui no histórico bem Palmeiras já. equilibrado. Isso, vamos pegar aqui os números, que é bem equilibrado esse confronto histórico, bem legal mesmo. São 90 jogos na história, a primeira partida lá em 37 até este ano, né? E por muito tempo mais. 30 vitórias do Fluminense, 20, isso dá 33,3% das vitórias, 26 empates, 34 vitórias do Internacional. Uma pequena vantagem da equipe do Internacional, 107 gols marcados pelo tricolor carioca e 114 gols marcados pela equipe do Fluminense, uma média maravilhosa de 2,45 gols por partida. Topo, tá? E os últimos confrontos, os últimos 5 jogos, um recorte aqui nos últimos 5 jogos. 3 vitórias do Inter, 2 do Fluminense. A gente vai pegar aqui a mais recente, foi em julho, na vitória do Fluminense por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Fluminense levou a melhor. No ano passado, o Inter venceu jogando no Beira-Rio e o Fluminense venceu jogando no Maracanã. E aí, em 2021, o Fluminense venceu jogando no Maracanã e o Internacional venceu jogando lá em Porto Alegre. Os últimos 10 jogos, 5 vitórias do Inter, 5 vitórias do Fluminense. Ninguém gosta de empate. O último empate entre essas equipes foi lá em 2016, então esquece essa história. Foi um empate em 1-1, né, jogando no Rio de Janeiro. A história, dos últimos 10 jogos, vitórias 5 do Inter, 5 do Flu, é um equilíbrio tremendo. O histórico em mata-mata é bem interessante. Esses times já se enfrentaram algumas vezes em mata-mata, jogando a semi do Brasileirão lá em 75, deu Inter. Era um jogo só, Fluminense jogando no Maracanã, perdeu por 2-0 para o Internacional, aquele Internacional histórico lá no Maracanã. Em 92, final da Copa do Brasil, como a gente passou, eu estava falando de Fluminense e de São Paulo, aliás, São Paulo e Flamengo. Deu o Internacional em 92, o Fluminense venceu nas Laranjeiras. Esse jogo foi nas Laranjeiras. Olha a Copa do Brasil de 92. Primeira final nas Laranjeiras, 2-1 Fluminense, tinha 7 mil torcedores nas Laranjeiras. Tá? E aí a volta no Beira-Rio, deu o Inter por 1-0 e levou o título por conta do gol marcado fora de casa. Em 2012, Copa Libertadores, o encontro nas oitavas de final, deu Fluminense. Fluminense empatou em 0-0 contra o Inter jogando no Beira-Rio, depois deu Flu 2-1 no Inter no Engenhão. Essa partida foi no Engenhão. E tivemos também, tem que colocar, é mata-mata, né? Também conta. Primeira Liga. Você não liga? Você nem sabe que torneio é esse? Existiu um torneio chamado Primeira Liga, teve 2 edições, era para desinflar, para tirar das mãos do CBF, acabou sendo um torneio que inflou mais ainda o calendário, um tanto quanto varziano, teve jogo que valia pelo Campeonato Gaúcho e também pela Primeira Liga, né? Mas tinha esse mata-mata. Jogando no Mané Garrincha, o Fluminense empatou com o Inter em 2-2 e depois venceu por 3-2 nos pênaltis. Então, nos mata-mata, tá 2-2, né? Mas considerando aqui mais, né, vamos deixar a Primeira Liga de lado, 2-1 por Internacional, e agora vamos ver o que vai ser. Na Libertadores, deu Flu. Você tem um palpite para esse primeiro jogo, o Faraó? Cara, muito legal esse jogo, hein? Muito legal. Acho que o Inter não ia ligar de ter empate, apesar de que eles não gostam de empate. Acho que o Inter não ligaria. Engraçado que é difícil falar, porque o Internacional não é um time que tem jogado muito bem no Brasileiro, mas na Libertadores, todos os jogos, jogou muito bem, cresceu muito. Então é um time que tá com essa casca de copeiro, né? E o Flu também, muito legal, vai jogar no Maracanã. Vamos ver se o Diniz vai botar lá os 4 atacantes dele para cima, se vai querer amassar o Inter. Eu acho que dá 3-1 Fluminense. Vou ser mais. Vou ser mais. É isso aí. 3-1 Fluminense. Ousado. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o Fluminense é tudo isso aí, Belatini. Eu acho que, para mim, o Fluminense é favorito nesse jogo, tá? E nesse confronto geral, e eu acho que ele vai mostrar seu favoritismo. Tem que mostrar seu favoritismo no Maracanã, né? Então, 1-0 para mim, acho que não serve pro Fluminense. Eu acho que o Diniz vai tacar o time inteiro. É aquilo do Diniz, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu tô achando que vai dar certo. Eu vou começar aqui, passar os números só desses dois times na disputa da Copa Libertadores. Fluminense que foi o primeiro colocado no grupo D, né? O grupo do River Plate no caminho das duas equipes até essa semifinal. Primeiro colocado com 10 pontos, passou depois pelo Argentino Júnior nas oitavas e contra o Olímpia nas quartas de final. Contra o Olímpia venceu os 2 jogos.
10 jogos na competição, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados, 8 gols sofridos, 3 jogos aí sem sofrer gols, 13,8 finalizações por partida, 5,3 vão no alvo, vão no gol, 6 chutes acertaram a trave, né, na competição, 4 escanteios e meio por jogo, 60,6% de posse de bola. O time do Diniz, né, descrito ali completamente nessa posse de bola. 13,7 desarmes feitos, 12,6 faltas por partida, 2,7 cartões amarelos e para o jogo, né, de média, e teve um jogador expulso, foi o Marcelo naquela infelicidade, aquele lance lá, né, bizarro. O Internacional na Libertadores foi o primeiro do grupo B, o grupo que tinha o Nacional do Uruguai, que passou em segundo lugar, foi o primeiro com 12 pontos, eliminou o River nas oitavas, né, perdeu jogando na Argentina e depois reverteu com a vitória nos pênaltis no Beira-Rio, e depois passou por cima do Bolívar, e por cima mesmo, né, jogando na altitude lá da Bolívia, venceu os 2 jogos. 10 jogos na competição, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 16 gols marcados, 9 gols sofridos, 13 finalizações por jogo, sendo que 5 vão no alvo por partida, essa é a média, 4 bolas na trave, 5,5 escanteios por partida, 53,3% de posse de bola. A gente lembra que o time do Internacional mudou na primeira fase, foi com o Mano Menezes, depois, né, teve a troca do treinador, chegou o Kudê. 15,6 desarmes por jogo, é um time que desarma bastante, 11,1 faltas por partida, 2,4 cartões amarelos e também teve um jogador expulso na competição. É um duelo que, pelos números no torneio, é bem equilibrado e eu acho que vai ser bem equilibrado também. Eu quero um jogo com bastante gols, tá? Eu vou colocar uma vitória do Fluminense nessa primeira partida por 2-1, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa, o Internacional vai conseguir dar aquela mastigada, vai prender um pouquinho, a gente vai ver esse time do... Eu acho que no Maracanã a torcida empolga, uma vitória por 2-1 e aí leva a decisão completamente aberta lá para o Beira-Rio. É isso, é isso. Não, justo, justo. Eu acho que mesmo o 3-1 ainda tá aberto, tá? No Beira-Rio. Mesmo o 3-1 que eu falei ainda tá aberto, mas obviamente 2-1 tá muito mais aberto, né? A gente sabe que esses golzinhos Até no porque... Libertadores... Sim, Até porque, falar. né, Faraó, não vai ser o Fluminense que vai, vou jogar travadinha aqui, 2 gols de vantagem, vou jogar aqui atrás. A gente conhece o Diniz, ele vai meter 3 atacantes de novo e a coisa fica maluca. É justamente isso mesmo, por isso que eu tô falando. E eu acho que vai ser legal, bem legal as semifinais de Libertadores. Estou muito ansioso. Quero saber o pessoal do chat está ansioso. Quero saber de like, tá? Deixa like, são 144 likes. Vamos bater aí 200. Eu gostaria de bater 200 likes, mas 150 é obrigação. Então, por favor, deixem o seu like aí. Comentem o que vocês acham desse jogo.